né? Hoje eu trouxe, né, eu tenho para vocês, né, eu vim, né, trazer para vocês a revisão, né, dos assuntos abordados, né, ao longo do mês de abril, dos assuntos de produção textual. E quais são? A gente falou sobre esses dois gêneros textuais, né, digamos que bem peculiares, né, bem peculiares, que é o boleto de pagamento e o infográfico, certo? Então, eu trago aqui, né, as imagens, né, que foram apresentadas na nossa atividade avaliativa, nosso TD, e as perguntas feitas na nossa atividade, né? Então, vamos lá. Que produto o consumidor utilizou? Qual foi o produto? Olha aqui, ó, serviços de água e ou esgotos, né? Esse aqui é o produto, ó. Em geral, a pessoa usa mais água e esgoto, né? Quem é o fornecedor do produto? A gente olha aqui o nome da empresa. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Quem é o consumidor? O consumidor, gente, é o cliente, certo? Tá aqui o nome, Pedro de Alcântara Francisco Antônio Carlos, certo? Qual foi a data de leitura do medidor de água, né? A gente dá uma olhadinha nessa tabela aqui, né? Aqui tem algumas leituras. E qual foi a gente sempre tem que se basear na leitura atual, né? Quando fala da leitura atual, tá falando da leitura desse boleto aí. No caso, essa aqui, ó. 1º de novembro de 2013. E qual a data do vencimento? Eu destaquei essa pergunta aqui, né? Porque precisa de uma atençãozinha maior. Ó, se você for observar bem esse trecho aqui do boleto, a gente não tem o boleto aqui completo. A gente tem um pedaço do boleto com algumas informações, certo? E essa parte aqui, que está destacada aqui, ela não está mostrando o vencimento, né, dele, né? Ela não está mostrando a data de vencimento. Então, o que é que você vai colocar? Que, né, você responde a resposta da primeira pergunta e aí depois você responde a segunda pergunta dizendo o seguinte: o vencimento não está sendo mostrado, certo? Quarta questão: qual é o total a pagar? Gente, prestem atenção às perguntas que estão sendo feitas, certo? Não olhem apenas para o número da questão, certo? Qual é o total a pagar? Qual é o total a pagar? Olha aqui, a gente vai encontrar essa resposta bem aqui, ó. R$ 68,32. Escreva por extenso, certo? R$ 68,32. Você vai escrever isso por extenso. Qual o período de consumo? Pronto, o período de consumo a gente vai encontrar bem aqui, ó. Período de consumo, 31 dias. E a qual mês se refere a conta? Bem aqui, mês de referência, outubro de 2013, mês de outubro, certo? Pronto, aqui a gente fecha, né, as perguntas sobre o boleto. E a gente entra nessa parte aqui desse gráfico, certo? Qual é o assunto desse gráfico? Se você for observar bem, você vai perceber que o assunto, né, é Covid, coronavírus, certo? E qual é o título do gráfico? O título do gráfico é esse aqui, ó. Coronavírus no Brasil, certo? Qual é o assunto? Coronavírus. E qual é o título do gráfico? Coronavírus no Brasil. Segundo os dados informados, qual estado teve maior número de casos? Qual foi o estado que teve o maior número de casos? Segundo esses dados aqui, gente, ó, o estado que teve o maior número de casos, ó, foi São Paulo, com 156.316, certo? Em qual teve menos? Qual foi o estado que teve menos casos? Está aqui, ó, Mato Grosso do Sul, com 2.597, certo? Em que nível estava o Ceará em 2020, segundo o gráfico? Qual nível que estava o Ceará? Gente, olha, o Ceará estava em terceiro lugar, né? Era o terceiro estado, né, com mais casos de Covid, né, em 2020. Era o terceiro estado, o nível que ele estava era esse. Era o terceiro estado com mais casos, né, tendo 71.402, segundo, né, os dados desse gráfico aqui, certo? Dando continuidade. Vamos lá.
Certo, é isso mesmo. Então, vamos lá. A 10ª questão. De acordo com a leitura do infográfico, responda V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Para que a gente saiba quais são as verdadeiras e quais são as falsas, né? Nós vamos precisar ter atenção às informações que estão aqui dispostas nesse gráfico aqui, certo? Vamos precisar olhar, né, os dados, né, que contém aqui no gráfico. Então, vamos lá. É tudo baseado nesse gráfico aqui. Foram registrados no ano de 2020 1.965 casos de coronavírus na capital paulista. É verdade isso? No ano de 2020, 1.965 casos de coronavírus na capital paulista, foi isso mesmo? 2020? Não, né? Então a gente vai marcar falso, certo? B. Os dados do ano de 2020 referem-se ao período de janeiro a 17 de maio. Olha a data aqui, até às 18h30 de 10 de junho de 2020. 10 de junho. Então, a gente coloca aqui falso também, certo? C. Foram registrados 251 casos a mais de coronavírus no estado do Alagoas do que o número de casos registrados em Minas Gerais. Aí, para esse caso aqui, né, a gente vai recorrer à calculadora. Como é que a gente faz para saber? Olha, a gente está falando, né, que foram registrados 251 casos a mais, né, de coronavírus no estado do Alagoas do que o número de casos registrados em Minas Gerais. Vamos lá. Alagoas e Minas Gerais. Alagoas e Minas Gerais, né? Vamos lá. 18.176 menos os casos de Minas Gerais, que foram quantos? 17.501. Pronto, essa aqui, gente, a gente vai marcar falsa também, porque foram registrados 675 casos a mais no Alagoas do que em Minas Gerais. 675, não foram 251, tá bom? Então, vamos lá. Na D, né? No estado de Tocantins, foram registrados 26 óbitos por coronavírus a menos do que o número registrado em Mato Grosso. Vamos lá, Mato Grosso. Mato Grosso, a gente está falando agora sobre mortes, né? E a gente está comparando Mato Grosso com Tocantins, certo? Vamos ver a diferença que existe entre a quantidade de Tocantins e a quantidade de Mato Grosso, tá bom? De mortes que a gente está falando, mortes, tá bom? Vamos lá. Tá falando, né, que no estado de Tocantins foram registrados 26 óbitos, né, a menos do que o número registrado em Mato Grosso. Tá querendo dizer que o número de Mato Grosso era maior do que o número de Tocantins. Vamos confirmar isso. Realmente essa frase, né, da D, ela é verdadeira, né? Você marca verdade, V, né? Porque realmente foram registrados 26 óbitos a menos do que no Mato Grosso, certo? Na E, levar as mãos aos olhos é uma maneira de se proteger do coronavírus. É verdade isso? Geralmente, além de lavar as mãos, né, fazer higienização, uma das recomendações é evitar estar levando as mãos aos olhos. Por quê? Porque os olhos, né, eles dão acesso à parte interna do nosso corpo, né? E as nossas mãos, elas dão acesso a tudo mais que a gente se aproxima, porque é com as mãos que a gente toca. Então, uma das principais recomendações é evitar levar as mãos aos olhos. Logo, essa frase é falsa, certo? Em 24 horas, houve 14.331 registros de recuperação da doença. Em 24 horas. Tá aqui, ó. Pronto, a gente pode encontrar recuperados, a gente pode encontrar essa resposta aqui, ó. Em 24 horas, houve 14.331 registros de recuperação da doença. Então, a gente pode marcar, né? Segundo os dados desse gráfico, a gente pode marcar essa opção como verdadeira. Segundo o gráfico, o Nordeste foi a região com o menor número de casos. Vamos olhar aqui, ó. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Qual foi a região do Brasil, gente, com menos casos, né? A gente sabe, a gente olhando aqui, né,
a gente percebe que a região com menos casos, na verdade, foi Centro-Oeste. Nordeste, segundo os dados aqui, foi a região com mais casos. Então, essa opção aqui, essa frase aqui, ela é falsa, certo? Vamos lá. Centro-Oeste e Sul foram as regiões onde se registraram menos casos de infectados. Olha isso, ó. Agora sim, a gente pode marcar, né, como verdadeira. Que a gente está vendo aqui no gráfico que realmente Centro-Oeste e o Sul foi onde a gente teve menos registros de casos. Né? Essa cor azul aqui, ó, ela tá falando pra gente sobre casos, tá bom? Então é isso, gente. Era essa, né, a explicação do TD, né? Que ela possa ter ficado clara, né? Eu tenho certeza de que ficou bastante claro para vocês, né? Que vocês tenham prestado atenção, né? Tenham tido bastante atenção, tenham assimilado tudo que foi explicado. Se por acaso alguma informação não ficou clara, né, caso não tenha dado tempo de você anotar alguma coisa, comparar para ver se você respondeu correto ou não, você volta o vídeo, certo? Dá uma conferida na sua atividade, né, na sua avaliação, né? Volta o vídeo, observa se você, né, conseguiu acompanhar tudo direitinho. E é isso, né? Espero que você possa ter tido uma boa aprendizagem com esse conteúdo, um ótimo desempenho para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau!